Olha, eu tenho um caso que esse aqui eu falei, eu não sei se eu tiro o chapéu, se eu aplaudo, ou se eu falo, se ele usasse toda essa inteligência para o bem, seria fantástico. Ele fez um golpe de mestre. Ele entrou numa empresa, vou ser mais específica, um posto de gasolina, que estava à venda, e falou, eu quero comprar seu posto. Só que vamos fazer o seguinte, fez toda a documentação, tudo direitinho, para o dono do posto passar todos os documentos para ele analisar. Então, balancete... Tudo? Tudo. Todos Como os se fosse documentos. um M&A mesmo. Exatamente, perfeito. Falou, eu vou depositar na sua conta, como a primeira intenção, 5 milhões de reais. Na hora que, se eu desistir do negócio, eu pago uma multa de 10%. 500 mil. Deixo os 500 mil e tiro os 4 milhões e 500, ok? Ok, tá certo. Até aí, e até aí, tudo bem. Com advogados, tudo redondo, entregou a documentação. No paralelo, este futuro comprador abriu uma conta num banco. Não abriu na conta, não. Mandou depositar na conta do posto, fez um empréstimo, baseado em toda essa documentação. Ele entrou. Ele pegou o empréstimo em nome do posto. Do posto. O comprador. Exatamente. Tipo, vou comprar o seu posto, me dá todos os documentos. Chegou numa instituição e fez um empréstimo mostrando toda aquela documentação. Tá aqui, ó, me empresta, eu tenho para você eu tenho o respaldo para os 5 milhões, né? Tá aqui toda a documentação, o balanço, tá tudo correto, tá? Agora, por favor, os 5 milhões. Assinou 5 milhões na conta do posto. Sim. Tá? Esse é o depósito que ele tinha prometido. Como todo empréstimo, você vai pagar a primeira parcela quando? 30 dias. 30 dias depois. O que aconteceu? Ele desistiu? No dia seguinte, ele virou para o dono. Uma semana depois, ele virou para o dono do posto e falou, eu desisti do negócio. Eu tive um problema familiar, eu infelizmente não vou poder continuar com essa compra. Então, você me devolve os 4 milhões e meio? Aí o dono do posto simplesmente transferiu o dinheiro e ele fugiu no mundo. Passei um aval lá para um amigo. Conhecido. Para um amigo. E aí, depois eu fui notificado. Você falou de Serasa. Eu fui parar no Serasa. E eu não sabia do que era essa questão do Serasa. Era desse aval que eu passei lá para ajudar o amigo e nunca mais vi. Aí, não obstante ter entrado no Serasa, a minha conta foi confiscada. Bloquearam tua conta? Bloquearam minha conta para pagar esse negócio, né? Aí, aí eu fui atrás de saber o que era. Conheci o advogado, negociei com o advogado, mostrei para ele que enfim, foi um aval solidário de uma coisa não significante, né? Mas foi meu erro. Dei meu aval, fiz o acerto, paguei. Eu falei, pô, esse advogado é bom, cara. Hoje ele trabalha comigo, cara. Vamos lá. É fácil? Fácil não é, vai. Mas é muito mais fácil você dar crédito para uma grande companhia do que uma pequena companhia. Mas tem muito mais informação. Você tem balanço, você tem DRE, histórico. Você tem o mercado, você tem comparáveis, tem valor de mercado. Uma pequena empresa, você não tem nada. Só que você tem uma série de informações que a gente foi descobrindo no tempo, que elas são indícios e depois elas se tornam verdades de comportamento de empresas. É claro que com uma margem de erro. Então a gente tentou construir essa consciência e esse entendimento do behavior do pequeno e médio empresário, cada um com as suas especificidades, para depois acelerar a operação. Acho que esse foi o grande negócio. Isso vem da minha experiência, acho que vem da minha experiência, mas vem também da experiência dos meus sócios. Eu tenho o meu sócio, uma área de riscos lá, que é um cara genial, o Clayton, que é o cara de tecnologia, mas entende de business. Então, eu acho que é um conjunto. Mas, sim, para fazer crédito, tem que ter perdido dinheiro. Quem nunca perdeu dinheiro, olha, eu não vi ninguém conseguir atravessar essa ponte, porque
é muito difícil. Hoje, pelo menos, todo mundo já ouviu o nome, tem uma noção do que é um Venture Debt, mas acho que ainda tem muita concepção errada também, né? De entender o que efetivamente é um Venture Debt versus uma dívida tradicional e como que isso impacta nos termos e no que a gente olha e o que a gente efetivamente entrega, né? Então, Perfeito. Eu acho que você tocou um ponto importante, que é o seguinte, tem minha visão de Venture Debt é que é uma dívida que, por exemplo, você pode ter uma participação na receita, tem um equity kicker, alguma coisa desse tipo. É isso mesmo? Acho que a definição do Venture Debt, né? A ideia, primeiro, é o seguinte, é fazer uma estrutura de dívida. A maior função disso aqui é ser uma estrutura não dilutiva para conseguir ajudar empresas de alto crescimento a continuarem a crescer. Isso é o que a gente faz. Só que empresa de alto crescimento, ela tem números muito particulares ali dentro, né? Eu brinco que, até falando um pouco do que eu acho que o mercado vai, eu falo que a gente vem desenvolvendo um skill muito grande de olhar para essas empresas, de olhar para os números, de montar as garantias. Acho que tem duas coisas ali que tornam esses deals particulares, que fazem eles ter pouco acesso a crédito, né? O primeiro tem a ver com os números, que a gente já falou, queimar a caixa. Na outra ponta, a gente tem a discussão da garantia, né? Porque o mundo de crédito também está acostumado com a tal da garantia real, né? Vamos chamar ali, Isso. né? O pessoal está acostumado com imóvel, com recebível performado, Contrato. com, né, coisas que grande parte das startups e até empresas de tecnologias de hoje não tem. Não tem. Esse pessoal ainda tem muito do peso deles dentro dos intangíveis, né? Dentro de um código que tenha sido montado, ou de uma carteira de clientes, ou de alguma outra coisa que acontece ali naquela empresa, alguma tecnologia específica desenvolvida. Então, isso também é uma perspectiva difícil de muitos do crédito tradicional entender. E a gente conseguiu combinar tudo isso. Então, na essência, o que o Venture Debt faz é conseguir olhar para essas empresas desse, talvez, mundo novo, né, com tecnologia, com alto crescimento, e entregar para eles uma solução que continua financiando esse crescimento sem ter que diluir os fundadores de maneira excessiva, né? Eu vendi uma empresa de cosméticos em 2008. E aí, como todo bom brasileiro, fui realizar meu sonho da casa própria, de comprar meu primeiro imóvel. E fiz uma jornada, escolhi morar no bairro de Moema, em São Paulo. Visitei, 70 apartamentos. Descobri que tinha um problema enorme ali nessa jornada aqui, que esse estoque ele já tá dividido em 15 imobiliárias diferentes, então você não tem isso centralizado, ou não tinha centralizado numa plataforma só. Mas, enfim, consegui romper essa barreira, visitei 70 imóveis, consegui comprar o primeiro, tinha que fazer uma reforma grande. E quando ficou pronto esse primeiro AP, foi muito legal que a corretora que me vendeu o apartamento foi levar um presente de casa nova, tudo. E ela falou, pô, João, ficou tão bacana o apartamento, você não quer vender? E mandei um e-mail para essas 15 imobiliárias falando que eu tinha decidido vender o apartamento. E aí, em 2 semanas, eu vendi esse apartamento com uma margem super boa, tudo. E aí eu falei, acho que tem alguma coisa aqui boa. E comecei a fazer isso aqui sequencialmente, aprendendo, enfim, sofrendo no começo, tudo. E nessa jornada fiz 70 apartamentos. Empreender, assim, acho que a grande questão de empreender é você resolver um problema muito grande para a maioria das pessoas. Quem já passou por uma reforma de um apartamento, mesmo um apartamento novo, tá, cara? Porque o apartamento de São Paulo é entregue no contrapiso, né? Então você tem uma reforma gigante até se mudar. Geralmente, quando a pessoa sai do outro lado, ela fala assim, cara, eu não quero mais fazer isso na minha vida. E aí, falando de arte, né? Eu acho que é um segundo... Cara, eu acho que música e arte são 2 mercados que chamam muita atenção, porque são muito distintos, né? Na arte, a gente já vê alguma coisa um pouquinho diferente, né? Então, você tem alguns caras que são consagrados, como o Volpe, de Cavalcante, né? Tomi Otaki, né? E aí eu acho que também o conceito é um pouco diferente, né? A liquidez vem com a venda de uma obra, né? Muito mais parecido com o mercado de ações. E aí seria meio que uma ação, uma blue chip, né? Porque, tipo, são caras muito mais estáveis. Você consegue dar um retorno também da ordem de 20% para esse tipo de investimento? Olha, o mercado de arte é muito mais desafiador, né? Porque a gente está olhando um ativo que não tem fluxo de caixa, que é puro equity, e que a gente depende de venda no mercado que normalmente é opaco e líquido. Mas a gente tem conseguido dar um retorno entre 14%
e 20% ao ano. Depende muito do ativo. E aí, uma coisa interessante dessas operações de arte é que aí sim tem muitos fãs e amantes de arte. Nessa operação, a interseção é grande. Tá. Até porque uma das features, uma das funcionalidades da nossa operação é que se ao final daquele período projetado as obras daquele acervo não for vendido, os investidores têm a opção de comprar com desconto. Então você consegue, entrar ali e acabar comprando aquela obra para você com desconto. Isso é uma coisa que a gente colocou e consulta sempre os investidores que entraram em cada operação. Mas, sem dúvida, o mercado de arte no Brasil, também no mundo, ele é mais opaco e líquido, né? Então, Mas você já teve são riscos diferentes. Já teve alguma operação que não deu? Porque, assim, uma coisa que eu vejo também em arte, cara, por mais que ele seja opaco e líquido, parece que é um mercado que está sempre subindo, né? Se você investir da maneira correta. No geral, ele acompanha a inflação. No mínimo, ele acompanha a inflação, no geral. Tá. Então, o problema é que você não consegue vender no momento que você quer vender. Então, você tem que ter um apetite de poder esperar, senão você acaba queimando a obra e vendendo por um desconto muito grande. Não, foi engraçado, né? Primeiro eu comecei a emprestar. Eu pedi a licença e aí a gente tinha um contrato de mútuo, né? Que a gente usou por alguns meses antes da licença sair. Então a gente comprava a dívida de algumas... Como se fosse uma factoring para comprar a dívida de algumas lojas de carro, né? Que seriam os contratos. Mas foi um período muito curto. Aí eu tirei a licença. Eu falei, bom, agora eu sou banqueiro. Eu só esqueci que quem é o banqueiro não é quem tem licença, é quem tem dinheiro, né? E aí eu não tinha dinheiro. Sim. Então eu dei o passo para trás. Aí andei mais 2 anos, aí abri um FDIC. Aí eu falei, bom, agora vai. Tem a financeira, tem o FDIC. Então vai chover dinheiro aqui dentro. Sim. Então nem quando eu abri a financeira, eu lembro que eu fui num banco, falei, pô, agora eu não sou financeira, vou captar. E eu nem podia captar, mas eu ia captar via banco, né? O cara falou, Carlos, é isso financeiro, mas acabou de abrir, né? Então, a visão é a mesma. A visão é a mesma do açougue do tio Zé ali, que acabou de abrir. Não tem, exatamente. Mas tem tanto empreendedor, Carlão, que depois de 2, 3 anos já desiste. Você aguentou 10 anos essa sofridão. O que te fez aguentar, 15. cara? Cara, você sabe que... Você concorda que hoje em dia... Num bate-papo, podem ter vários motivos, tá? E normalmente são vários motivos. Mas num bate-papo com o Fernando Manfio, da Muvon, que era a antiga Go-On na Muvon, ele perguntou do basquete. E eu lembro que eu abandonei o basquete com 21 anos. Eu já vinha capenga desde os 18. Tá. Empurrando. E eu abandonei com 21 ali. E naquele momento, aquilo me fez tão mal abandonar, mas eu abandonei porque eu não estava rendendo mais. Não é porque eu não estava rendendo. Mas já era mais há um bom psicológico tempo. ou era mais físico, você acha? Cara, eu acho que faltou dedicação, faltou resiliência ali para treinar mais, para correr mais, para me posicionar mais. E aí eu acho que aquilo me incomodou tanto que me incomoda até hoje isso. Porque a minha história foi encerrada, me incomoda até hoje, porque eu vi outros amigos meus que seguiram carreira. E aí a gente não está falando de ganhou dinheiro, de fez sucesso, mas eu poderia ter continuado, que eu acho que quando aconteceu alguns problemas na empresa, alguns não, vários e muitos problemas na empresa, eu acho que psicologicamente eu não quis abandonar de novo. Então eu no dia seguinte treinava mais. Para usar a palavra correta, eu ligava o foda-se. O atacante, ele tá num jogo infinito. Então ele não tem limite de tempo, ele não tem limite de investimento, ele não tem o regulador do lado dele falando... Ele não é CLT. Ele não é CLT, ele não tem terceirizados. Sim, isso. Então para ele é um jogo, é um outro jogo. E nós do lado da defesa, nós temos o regulador, a gente não sabe contra quem a gente está lutando, então o mundo de cyber, ele só precisa ser modificado para não ser mais custo, e sim investimento. Antecipar um ataque significa que você precisa de um time de inteligência, que a gente em cyber chama de threat intelligence, que é o time de observação do que está acontecendo do lado do atacante. Tá. Então, se você sabe que está tendo um movimento maior de venda, de compra, enfim, de tráfego ali de informação vazada, vazamento de dados, esse tipo de coisa,
ou que saiu uma técnica nova de um burlador de não sei o quê, ou os kit bicos, né, como eles chamam, tipicamente, é o kit bico, é engraçado. O que é kit bico? O kit bico, ele é um kit de ensinamentos de ataque. Não é o, veja, não é o dado, é Tá. o conhecimento de como fazer uma conta laranja, por exemplo. Entendi. Então, hoje existem os kit bicos sendo vendidos por aí. Tá. Se você acessar o Telegram aqui agora... Não, que eu vi até você falou do termo que é fraud as a service, né, cara? Exato. Então, você começa a ter especialização dentro desse mundo. Então, Tá. nós estamos aqui, empreendedores, né, criando os nossos CNPJs dentro das 4 linhas. Lá do outro lado tem um negócio que precisa parar de pé, que precisa dar retorno. Você tem investimento, tem retorno. Então, assim, o que tem retorno? Uma credencial vazada de uma empresa gigante com muito acesso, isso tem muito potencial de retorno. Então, isso chama atenção. Se essa empresa não está olhando para o que está acontecendo nesse mercado, ela já está um passo atrás. Tá. E como parte do ataque, né, desse ataque e de outros ataques, sempre existe uma facilitação. Ou de alguém de dentro, ou de alguém de fora ludibriando alguém de dentro, enganando alguém de dentro, ou de uma defesa. Então, a gente está dizendo agora, né, no mercado de cyber, que o atacante não está hackeando mais. O atacante faz login. A gente teve um caso da Jaguar Land Rover recentemente, em que o atacante Que é ficou... público, né? Só deixar claro, pessoal. Público, que é público pra por isso que eu estou depois comentando. Que foi um caso que, se eu não me engano, foram 3 anos e meio de espera. 3 anos e meio de Entre o comprometimento da credencial e o uso dessa credencial. 3 anos e meio. Olha a Isso no audácia Brasil? fora do Brasil. Olha a audácia do atacante.